E aí, galera, que bom falar com vocês. Mais uma vitória importantíssima do Ceará. 1-0, vitória pelo placar, pelo score mínimo, gol do Mugni aí fazendo mais um gol importante para a equipe do Ceará, bateu o escanteio, Lucas Rian recebeu de volta e mandou um balaço, eu estava bem ali pertinho atrás da trave, realmente difícil do goleiro poder ver a bola, porque havia muitos jogadores à frente dele, atletas do Ceará, atletas da Ponte Preta, quando ela passa ali, que é possível ver, já está muito em cima, não dava para esboçar nenhum tipo de defesa. O Ceará chega ao gol ainda no primeiro tempo de jogo, que acabou dando a vitória ao Ceará. Vitória magra, 1-0, mas vitória importantíssima, porque esses 3 pontos foram de suma importância para o que o Ceará precisa nesta Série B do Campeonato Brasileiro, levando em consideração principalmente que o Ceará vinha de uma derrota, tinha se afastado do G4, estava a 5 pontos dessa zona de acesso à Série A do Brasileiro, precisava se reaproximar. Então, mais importante do que jogar um grande futebol, o Ceará não jogou um grande futebol, foi vencer a partida. O Ceará jogou melhor que a Ponte Preta, mas deu sopa pro azar em alguns momentos, né? Poderia ter tomado um gol ali no apagar das luzes do jogo, mas isso não aconteceu. Futebol é assim. O Ceará poderia ter feito o gol contra o Sport no apagar das luzes do jogo. Também não fez. Faz parte do futebol, no geral, o Ceará foi melhor, venceu a partida por 1-0. Poderia ter ampliado o placar. As chances reais de gol a mais ainda foram também do Ceará. Acho que a principal delas, o Eric Pulga, cara a cara com o goleiro, que faz uma boa defesa, que não deixa o Eric marcar o segundo gol para o Ceará. Foi a melhor chance de gol da partida, fora o gol marcado pelo Mugni, e o Ceará consegue ganhar, biscoitar, chegar a mais esses 3 pontos dentro dessa Série B do Brasileiro. O que acontece com esses 3 pontos ganhos do Ceará? O Ceará salta dos 45 que tinha para 48, o G4 com a derrota para o Santos do Mirassol por 3-2 fica com 50 pontos, há outros jogos na rodada, mas ninguém vai chegar a uma pontuação para que esse G4 saia dos 50 pontos. Ainda tem o Vila Nova, que vai jogar na rodada, pode ultrapassar o Ceará pode terminar a rodada em 6º, mas na melhor das hipóteses ele conseguiu ganhar uma posição, a posição do América Mineiro. O América empatou na rodada, o Ceará venceu na rodada, o Ceará superou a equipe do América Mineiro. A gente está gravando esse vídeo aqui no sábado, após a vitória do Ceará, por isso eu ainda careço da informação do Vila Nova e Goiás, mas independente disso, o Ceará fica a 2 pontos do G4. O Ceará fica a uma rodada do G4. O Ceará fica numa condição de, em vencendo a sua próxima partida, chegar ao G4 da competição, contando, claro, com os tropeços daqueles times que estão à sua frente na competição. Então, importância muito grande dessa vitória, depois de perder para o Sport, depois de o torcedor que estava sonhando com um G4 que poderia já chegar na 30ª rodada, se viu afastado dos 5 pontos, mas o Ceará vai lá, vence já no jogo seguinte. O técnico Léo Condé falou quanto foi importante o Ceará já vencer na partida seguinte àquela derrota dolorida para o Sport. Sem dúvida, muito importante. Foi uma derrota assim, que realmente a equipe sentiu muito, porque a gente foi para lá com o intuito de surpreender o adversário. Eu acho que a gente conseguiu fazer um jogo muito consistente, diferente de alguns jogos anteriores, que a gente não conseguiu, a gente teve oscilação, mas nesse jogo contra o Sport, não, a gente foi uma equipe que competiu de igual para igual com eles, com todo aquele universo que eles criaram a favor, né, a volta para o seu estádio, mas a nossa equipe não sentiu, mostrou uma postura muito, muito boa, mas mesmo assim a gente saiu com resultado adverso. Então é importante você recuperar logo, até para não dar margem para desconfiança, mas dentro do nosso elenco, dentro do nosso dia a dia, estão todos muito confiantes ainda, como eu falei no pós-jogo lá do Sport, que a gente sabe que é difícil, mas é possível. Então a gente continua acreditando, em momento algum
a gente deixa de acreditar, tanto os funcionários, comissão técnica, direção e principalmente os atletas. A todo momento a gente está acreditando e confiando muito que é possível e a gente vai brigar e lutar até o final por esse objetivo. Essa questão da resposta imediata, ou seja, vencer já na partida seguinte, ela é importante demais para o anímico do atleta. Quando você tem uma sequência de insucessos, é exatamente o contrário de quando você tem uma sequência de sucesso. A equipe vence, ela se embala. Se ela tem uma sequência de insucessos e às vezes até jogando boas partidas, como se ela jogou contra o Sport, e depois essa partida contra a Ponte Preta, fica na cabeça do atleta, o máximo que eu faço não é o suficiente para ganhar jogos. E isso é muito negativo. Então foi muito bom, como disse aí o Condé, o Ceará já na partida seguinte a uma derrota, voltar a vencer. E vencer a equipe da Ponte Preta. Também foi importante para essa sequência em casa, sempre com o apoio do torcedor. Se o Ceará não foi espetacular contra a Ponte Preta, o torcedor do Ceará de novo foi espetacular. Porque não é que o Ceará venceu o Sport, é que o Ceará perdeu para o Sport. E ainda tivemos mais de 30 mil pessoas acompanhando essa vitória do Ceará sobre a Ponte Preta no Castelão. Depois de uma derrota que te afastou do G4. Não era que nessa rodada o Ceará ia conseguir voltar para o G4, ele não tinha nenhuma chance. 2 pontos agora. Eram 5 pontos antes da partida contra a Ponte Preta, a diferença para o G4. Então, realmente, mais uma vez, incrível a presença do torcedor no Castelão. Uma renda, como você percebe aí, de 425.489 reais. Vamos lá, renda de 425.489 reais. Público pagante 27.391. Público não pagante 2.849. Público total 30.240. A renda líquida, na verdade a cota da renda que vai para os cofres do Ceará, R$ 127.526,46. Então, público, mais uma vez, de altíssimo nível, torcedor do Ceará, entendendo essa necessidade que o clube tem dele e cooperando, vindo ao estádio. Dia das crianças, também as crianças não pagaram ingresso, por isso que a gente olhava assim para o visual e ele estava distante na questão do público pagante, porque boa parte desse público não pagante, de 2.849 pessoas, foi de crianças, né? As crianças até 12 anos não pagaram ingresso. Eu acho que o Ceará fez muito bem, né? Muitos torcedores, muitas crianças torcedoras do Ceará tiveram a oportunidade de assistir sua primeira partida do Clube do Coração e foi logo uma vitória diante da equipe da Ponte Preta nesse placar de 1-0. Bem, tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês. Primeiro, sobre o time. Não foi uma grande partida, mas acho que foi uma partida para vencer. E volto a dizer o que eu disse em algumas partidas anteriores. Para subir ainda tem que jogar um pouco mais, porque o Ceará ainda vai enfrentar o Santos, o Ceará ainda vai jogar fora de casa, como na próxima rodada contra o Ituano. Não pense que porque o Ituano está atrás da Ponte Preta vai jogar menos, o Ituano vai jogar em casa, vai ser um time que vai buscar a vitória, está no Z4, está na zona de rebaixamento, precisa deixar essa zona perigosa, então não será uma partida difícil. Para o Ceará conseguir o acesso, ele tem que jogar mais do que jogou contra a Ponte Preta. Por outro lado, ele já jogou mais do que contra a Ponte Preta em outros jogos, então não é uma coisa impossível, não é que esse time precise de uma superação, ele precisa chegar ao ponto que em outros jogos. E a gente tem que levar em consideração as ausências de atletas titulares para esse jogo. O Ceará não contou com o Saulo Mineiro, o Ceará não contou com o De Luca, e aí a gente nem pode contar muito, porque a partida que fez o Richardson foi muito boa. O Richardson fez uma das suas melhores partidas pelo Ceará em toda essa temporada, não errou lances, foi inteligente. Quando fez a falta, eram momentos necessários, ele tinha que fazer a falta. No geral, fez uma ótima partida, tanto defensivamente quanto ofensivamente, dando início a algumas jogadas que muitas vezes o Ceará não deu continuidade por erros dos seus atacantes,
mas a parte dele de iniciar a jogada, muitas vezes correndo com a bola, é uma coisa que o Richarlison faz muito bem, e outras até levando os adversários a fazer falta. Teve jogador que tomou cartão por falta em cima do Richarlison. Então, ótima partida do Richarlison, que para mim foi o melhor dessa vitória do Ceará sobre a Ponte Preta. Mas, como eu disse, o time precisa voltar ao seu melhor nível, principalmente em algumas partidas que ele vai ter pela frente, que serão chave para o Ceará conseguir o seu retorno ao G4 e assim brigar realmente pelo acesso à Série A do Brasileiro. João Pedro, mais uma boa partida do zagueiro, uma pena ele ter saído. O Condé contou que a substituição que ele teve que fazer para o Richarlison entrar, porque realmente não dava para o João Pedro ficar. Tomara que não seja algo grave, talvez por 2 partidas em sequência. Acho que é a primeira vez que o João faz isso na temporada no time profissional. Talvez ele tenha sentido desgaste físico, esperamos que seja isso, para que ele possa estar em campo no próximo jogo contra o Ituano, no sábado que vem. E o Luiz Otávio entrou, praticamente não pegou na bola, mas 305 jogos com a camisa do Ceará. O Luiz parte célere ali em busca do Sérgio Alves, que é o jogador que está à frente em número de jogos dele no Ceará. O Sérgio tem 309 jogos. O Luiz Otávio, um dos 20 atletas com maior número de jogos pelo Ceará em toda a história do clube. Eram 304 com essa participação diante da Ponte Preta. São 305 jogos com a camisa do Ceará. Acho que tem pouco que falar desse atleta no quesito técnico, nos seus melhores momentos. Pouco a falar no quesito de liderança, é um líder nato em campo e não se tem, acho que, nada a falar sobre o amor dele ao Ceará. Hoje está distante, talvez seja difícil mensurar, mas o Luiz estava no Ceará. O Bahia queria comprar os seus direitos e o Luiz disse não. Ele não quis sair do Ceará. Ele teve sondagens de outros clubes e ele sempre disse não. Ele preferiu ficar no Ceará. É isso que faz esse jogador ser tão ícone, ser tão personificação de um clube de futebol como o Luiz Otávio se personifica como atleta do Ceará. Hoje ele é o 15º atleta com mais jogos pelo Ceará, como eu disse, com 305. À frente dele tem o Sérgio Alves, que tem 309, e o Ivan Roriz com 311 jogos. Só para tirar alguma dúvida de vocês, alguém deve ter, sim. Quem é o atleta do Ceará com o maior número de jogos? É o Edmar. O Edmar teve aí quase inalcançáveis 590 jogos com a camisa do Ceará. Aí realmente quase inalcançáveis esses 590 jogos do Edmar com a camisa do Ceará. Então, para citar aí alguns atletas que foram bem no jogo, a gente tem que passar pelo próprio Mugni, que fez o gol, que tem um problema, dá para perceber. Passaram 15 minutos ali, 20 do segundo tempo. É o prazo de validade, né? O Mugni já não consegue jogar com a mesma condição técnica, com a mesma condição, porque o físico, ele determina o técnico. Então, ele já não está no melhor da sua condição física e, por isso, dificilmente, quando ele começa, termina uma partida. Por isso, o Recalde foi o seu substituto ali no final da partida. O que o Ceará tem pela frente agora? O Ceará tem 5 jogos aí bem importantes pela frente. Tem o Ituano no próximo sábado. Essa partida acontece às 5 da tarde. Vai jogar fora de casa. O jogo será em Itu, no Novelli Júnior. Depois vai a Santos enfrentar o Santos na Vila na terça-feira às 7 da noite. E volta a jogar no Castelão somente no dia 26, também um sábado, a partir das 5 da tarde. Nesse sábado próximo, Ituano fora, no outro sábado, o Paysandu. Mas no meio disso, na terça-feira, a equipe do Santos. São esses os 3 próximos jogos do Ceará. Depois, o Ceará joga mais uma em casa contra o Avaí, no dia 3 de novembro, e vai voltar a jogar fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá por volta do dia 15 de novembro, porque esse jogo ainda não tem horário e dia exato detalhado. Então eles botam sempre a sexta-feira, que é o 15 de novembro. Vão detalhar aí se vai ser 16, 17, 18, mas por volta do dia 15
de novembro, o Ceará vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo da Paraíba. 3 jogos próximos, acho que importantíssimos. Ituano fora, Santos fora, depois Paysandu em casa, para as pretensões do Ceará de voltar ao G4 da Série B. Pode ser na próxima rodada. Ele, claro, carece de outros resultados, mas ele precisa vencer o Ituano fora de casa, coisa que ele não tem conseguido vencer fora de casa. O Léo Condé fala sobre isso, sobre essa preparação para esses 3 próximos jogos do Ceará. Os jogos realmente serão jogos parelhos, jogos difíceis, independente da posição da equipe, né? E vai ser assim não só para o Ceará, como para qualquer outra equipe. A gente agora, nesse momento, recuperar os atletas do ponto de vista físico, emocional, e depois criar uma mobilização, procurar trabalharmos bem ao longo da semana, os aspectos técnicos e táticos também, para a gente chegar forte lá nesses 2 jogos que vão ser muito próximos, né? Na verdade, eu até falei com eles agora, no pós-jogo, a gente vai fazer uma semana de trabalho aí, projetando praticamente 3 jogos, né? Que são os 2 fora, e depois a gente retorna para jogar em casa contra o Paysandu. Mas realmente a gente vem em uma sequência muito boa de jogos em casa, vencendo os jogos, e precisamos voltar a pontuar fora de casa, né? Para a gente conseguir, né, o objetivo maior aí, nós vamos ter que buscar pontos fora. Dentro da competição a gente já conseguiu, né? Mais recente aí conseguimos empatar com o Amazonas, vencer o CRB, um pouquinho para trás aí da minha chegada aí vencemos o Avaí, empatamos com o América. A gente tem que buscar conseguir o resultado fora, porque realmente é isso que vai determinar agora nessa reta final. Bem, o que dá para adiantar? O Condé falou das 3 próximas partidas, mas já pensando aí na próxima partida, né? Sábado que vem, o Ceará vai Itu jogar com o Ituano. Bem, dá para adiantar os retornos. Eu acredito que o Saulo Mineiro volta para o time titular sem nenhum tipo de problema. A boa partida do Richardson me faz pensar que talvez o Condé possa avaliar uma possibilidade de mantê-lo. Por outro lado, o De Luca volta, tem sido titular sob comando do Condé, e eu não sei se o Condé vai mesmo confirmar, só optar pelo retorno do De Luca, que eu acho que é a tendência natural de acontecer. Primeiro, por conta do atleta estar descansado, ele volta, né, de uma suspensão, não jogou na rodada. Isso ajuda muito você ter um dos seus jogadores, principalmente no meio campo, onde tem que correr mais, um atleta descansado. Além disso, na cabeça do Condé, ele é o titular. O Richardson tem jogado sim, mas tem jogado sempre quando há uma ausência. Com o meio campo ali, com Lourenço, com o De Luca, tem sido esse o meio campo. Quando falta o Mugni, a gente já sabe que é um recalque. Mas faltando nos 2 ali, peças mais atrás, Lourenço e De Luca, características bem diferentes, né? O Lourenço tem mais a característica de um meia, é muito mais avançado, tem o chute de fora da área, mas mesmo assim, quando um dos 2 falta, ou De Luca ou Lourenço, tem sido o Richardson a jogar. O Richardson foi muito bem, mas acho que a tendência é a volta do Lourenço para essa próxima partida. Então, Lourenço e Saulo Mineiro devem voltar. Suspensos? Não. O Ceará não teve nenhum jogador completando a série de 3 cartões amarelos. Por isso deve ter todos os seus jogadores à disposição. Os atletas do Ceará trabalham a semana até aqui, por aqui, né, na capital cearense, até sexta-feira. Na sexta acontece a viagem a São Paulo, e dessa viagem a São Paulo o Ceará só volta na quarta-feira, porque ele viaja a São Paulo na sexta, joga no sábado contra o Ituano e depois vai enfrentar na terça-feira o Santos em Santos. Então será uma viagem onde o Ceará passará vários dias e fará treinamento, né, entre o jogo contra o Ituano e a partida contra o Santos em São Paulo. Deve fazer treinamento ali no interior de São Paulo antes de enfrentar a equipe do Santos. E aí retorna na quarta-feira já para um jogo no sábado seguinte contra o Paysandu. Então, o Condé até falou isso, né, há pouco. É uma preparação que ele começa essa semana já para os 3 jogos. E aí, cada jogo ele vai colocando pingos nos is. Pode ter problema por contusão, pode ter questão de suspensão. Se tiver suspensão em uma das partidas, primeira ou segunda, volta
para a terceira, se for na primeira, volta para a segunda. Então, os pingos nos is são esses pormenores que ele só vai poder definir perto dos jogos. Mas a semana já será de trabalho de preparação para os 3 jogos. Para jogo contra o Ituano no sábado, partida contra o Santos na terça e o confronto diante do Paysandu, que acontece no sábado seguinte e vai ocorrer aqui mesmo no Castelão. Amigo, amiga, sempre bom contar com a audiência de todos vocês. A gente dá aqui o nosso ponto de vista, mas também gosta de contar com o ponto de vista de vocês. Então, vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês pensam de tudo isso, o Ceará se reaproximando do G4, se dá para ser nessa rodada, como a equipe precisa jogar para vencer fora de casa, se vocês acham que volta De Luca, o que vocês acham do Richardson no time e o Mugni convencendo, o que fazer para que o Ceará mantenha performance fora, que ele tem conseguido somente nos jogos em seus domínios. Bem, são muitas questões para a gente discutir aí durante a semana. Mandem seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos. A gente certamente fará outros vídeos aí nessa preparação do Ceará para enfrentar o Ituano. E quem sabe, será que a 32ª será finalmente a rodada onde o Ceará vai voltar ao G4 da competição? Olha, é possível, não é fácil, não depende só de si, mas é possível que isso aconteça. Quero solicitar para vocês que deixem o seu like. Se você gostou do vídeo, é muito bom contar com o seu like. Ele testifica lá, olha, Danilo, gostei do vídeo, é esse tipo de vídeo que eu quero. Se você não gostou porque faltou alguma coisa, deixa lá no comentário, olha, devia ser assim, gostaria que você fizesse assim, seria melhor dessa forma, e a gente vai tentar melhorar e acertar. Se você não gosta dos nossos vídeos, peço desculpas, o que é que a gente pode fazer? Certamente, na plataforma, há outras pessoas que falam do Ceará de um outro viés, de uma outra forma, com outro ponto de vista, e você vai gostar, certamente. Eu agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Mas se você gosta dos nossos vídeos, que tal você se inscrever no nosso canal? Vá lá na parte principal do canal e tem lá, inscreva-se. Você clica lá e vai se inscrever. Aparece o sininho, você clica no sininho e também vai poder acompanhar os nossos vídeos assim que eles forem ao ar, porque a própria plataforma vai te passar esse conteúdo de forma mais rápida, como solicitado por você. Então, é sempre bom ter você também no nosso canal como um inscrito, e se você já é inscrito, muito, muito obrigado. Um abraço para todos, que Deus proteja, abençoe a todos, que estejamos juntos para conversar nos próximos vídeos, e no próximo vídeo a gente se vê, a gente volta a conversar, a gente volta a estar por aqui, se Deus quiser. Até lá, galera!